ao podcast No Radar. Aqui nós falamos sobre negócios, sobre empreendedorismo e sobre liderança. Hoje nós estamos num formato diferente aqui. Eu sou Andréia Miranda, host deste programa, e hoje eu trago aqui meu esposo, Vanderlei, da Mirage Veículos, da vida para os negócios. Não é isso, Vanderlei? Bem-vindo ao episódio de hoje. É isso aí, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, né? Eu represento a Mirage, né? Não só eu também, né? Como minha esposa aqui que comanda o radar. E nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial, né? Que é um convidado aí de longas datas aí, que está com a gente aí no dia a dia. Ele tem vários nomes, eu quero que você fique aqui com a gente, ele tem vários nomes. Nós podemos chamar e ele vai poder escolher aqui. Mas é parceiro de longa data, como o Vanderlei diz. E muito mais do que isso, é muito mais do que uma amizade, é muito mais do que negócios. Aqui a gente sempre aprende muito junto. Esse casal maravilhoso que eu tenho a honra de receber aqui é o Marcos Marques, o Nenel, e a Cris, sua esposa. Sejam bem-vindos ao podcast No Radar. Muito obrigado, Andréia, muito obrigado, Vanderlei, pela oportunidade de podermos estar participando desse lindo trabalho que vocês vêm desempenhando aqui no Radar. Nós somos fã de vocês e estávamos ansiosos já para participar desse podcast. Eu também só quero agradecer a André e o Vanderlei pela oportunidade de nós estarmos aqui hoje, com todos vocês aí, passando as nossas experiências. E é isso, gente. Hoje esse bate-papo promete, porque a gente está tentando, né, Nenel? Já tem uns dias. Já tem uns pares de dias que a gente está tentando esse encontro aqui, mas hoje vai fluir, né? Hoje vai fluir. Eu falei que o Nenel tem vários nomes, porque como te conhecem, Nenel? Fala aí, manda os nomes aí para o pessoal. Então, meu nome é Marcos Marques de Souza, mas profissionalmente o pessoal conhece como Nenel, Marquinho Nenel. E na igreja eu sou o pastor Marquinho. Então, fica essa mistura de nome, né? Às vezes as pessoas não identificam, mas é a mesma pessoa. É só muda o ambiente só. Olha lá. Ele está falando aqui na igreja e nos negócios. Negócio é o quê, né? Oficina. Conta para o pessoal sobre a sua oficina. Nós temos oficina, nós estamos já nesse ramo automotivo há 33 anos, trabalhando, tendo várias experiências para contar. 33 anos, a idade perfeita, né? Uma idade muito boa para se falar hoje, a idade de Cristo. E eu não tenho como iniciar esse podcast sem mencionar até aqui nos ajudou o Senhor, né? Ele tem nos dado força, Ele tem nos dado graça, e eu gosto muito de um texto bíblico que está citado em Provérbios, capítulo 9, versículo de número 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, negócios tem que começar bem, tem que começar certo, e tem que começar direito. Deus é justo, Deus é perfeito, e quando nós colocamos negócios e colocamos Deus na frente dos negócios, eu acho que não tem como não dar certo. Gente, isso é polêmico. Isso já gerou polêmica aqui nessa mesa e em pessoas que já vieram dizer coisas para nós aqui. Diz o seguinte: como é que coloca Deus nos negócios, né, Nenel? Como é que a gente faz isso, né, Cris? Vanderlei? A gente tem esse desafio de como misturar sem misturar. Como colocar as finanças e como colocar os negócios, como colocar Deus, como a gente ser cristão e crente, ser dono de negócio sem ser aquele crente que eles falam que é crente, que coloca a Bíblia debaixo do braço e usa Deus, o nome de Deus, para mentir e para fazer o que não deve ser feito. Ô, Nenel, eu vou fazer uma pergunta aqui direta. Sim. Você falou aqui sobre até aqui o Senhor nos ajudou. Você falou sobre colocar Deus aqui nos negócios, de que tem que estar à frente. E aí eu te faço uma pergunta. Você está num ramo que é num ramo delicado, que é o mesmo nosso, apesar de ser com objetivos diferentes, mas é no ramo automobilístico, no ramo de veículos. Oficina de veículos, oficina de carro usado. Qual é a fama? Como que você faz para se diferenciar e como você faz para colocar Deus nos seus negócios?
A história começa bem assim, há uns 20 anos atrás, quando eu virava de 5 da manhã às 11 da noite, né, Cris? Sim. E não via resultado. Então, eu sempre fui uma pessoa batalhadora na vida. Comecei aos 11 anos de idade com meu pai que era o gestor da oficina. Trabalhei 10 anos com ele nesse ramo. E quando surgiu a oportunidade, ele me deu a metade da oficina, como um prêmio, né, de ter trabalhado longos anos, Vanderlei, junto com ele. E há poucos anos, 2 ou 3 anos depois, eu comprei a oficina dele. Então, nascia um desejo no meu coração de vencer. Primeira coisa, se você não tem desejo de vencer na vida, não empreenda. Se você tem medo de desafios, não encare a rotina de ser um empreendedor, porque teremos muitos desafios. Eu tive vários, nós vamos falar ao decorrer desse podcast. Mas como cheguei até aqui, como Deus entrou nessa história. Eu sempre, de menino, tive temor do Senhor, sempre fui uma pessoa cristã e sempre tive princípios doutrinados dentro de casa, com o pai, a mãe, ali a família toda cristã. E o que eu acho interessante é que quando o Senhor me encontrou, eu digo que Ele que me encontrou, não foi eu que encontrei Ele. Ele encontrou eu, foi numa situação muito delicada, onde eu lutava para tentar sair do lugar, tentar desenvolver, e não, eu patinava como se patinasse no barro ali, né? Não tinha tração, não conseguia dar o segundo passo. E uma bela noite chuvosa, já era umas 11 horas da noite, na rua Luiz Camilo de Camargo, aqui em Hortolândia. Estava montando o motor de um carro e, de repente, eu tive uma experiência com Deus. Então, você que está ouvindo, você pode ter a sua ideia, você pode ter o seu pensamento, mas essa é a minha experiência. E a minha experiência com Deus, ela foi tremenda nesse sentido de empreender, porque ali eu já servia a Deus, já conhecia Deus, já era cristão, mas eu montando o motor, uma chuva muito pesada caindo, de repente a luz se apaga e eu fiquei sem ver um palmo na minha frente. E essa experiência foi linda, porque eu sentei num banquinho que tinha lá, e quando eu estava naquele banquinho, eu pude começar a desligar de tudo aquilo que eu estava fazendo. Daquela rotina de 5 às 11 da noite, não tinha horário para trabalho, era sábado, era domingo, era bem assim agitado. E eu senti uma presença muito grande do meu lado naquele dia, e eu não pude deixar de identificar essa presença, pelo que eu já servia a Deus. E uma voz dentro de mim entoou, dizendo assim: cuida da minha obra, que de você cuido eu. Então, foi ali um chamado muito especial, específico na minha vida. Só que, naquele momento, eu não dei muito ouvido. Sim, chorei demais aquele dia, saí tropicando nas coisas, fechei a oficina e fui embora para casa. Passado-se mais ou menos aí quase um ano dessa experiência, poucos meses depois, eu tive uma segunda experiência, e essa foi realmente para eu me posicionar naquilo que Deus tinha para a minha vida. Então, eu estava trabalhando num carro importado, e eu sempre, desde pequeno, eu fui bem aventureiro, eu gostei sempre de desafios, e estudava, trabalhei de graça já em Campinas, numa representante aí de uma concessionária, só a troco da marmita, para aprender a profissão, aprender a mexer nos carros importados. Estava eu lá mexendo num carro importado, e nessa época também financeiramente difícil, lutando com a vida. E o que eu achei interessante é que, quando eu fui dar partida nesse carro para funcionar, esse carro fez um barulho, Vanderlei, no motor tão grande. Bateu tudo. Bateu ali, aquele barulho. E foi algo assim que
me chocou demais, porque ou eu fugia da cidade, ou eu encarava o desafio, né, de ter que assumir um motor de um carro. E fui embora para casa, cheguei em casa, a Cris me perguntou, o que você tem? Eu disse para ela dessas palavras, disse, não fala comigo hoje, desse jeito. Estou muito nervoso, tive um problema na oficina, e tomei um banho e fui dormir. Por volta das 3 da manhã eu comecei a sonhar. Julgo 3 da manhã porque eu acordo entre 4h30 e 5 horas da manhã. Sonhei eu desmontando aquele carro, montando o sincronismo de novo ali, tinha uma pessoa do meu lado e dizia, faz assim que vai dar certo. Eu não via quem era a pessoa, não via nada disso. E foi uma experiência minha. 5 da manhã, a ansiedade bateu no coração, fui trabalhar. Era um dia de sábado. E nunca tinha tempo para minha família. Nunca tinha tempo para minha esposa. Eu digo que eu cheguei até aqui, hoje, graças a Deus e graças à mulher que eu tenho do meu lado. Porque uma mulher sábia, ela edifica a sua casa, a Bíblia fala, e a tola, ela destrói. Então, a Cris aguentando tudo isso calado, mas era pela experiência que Deus ia me dar. Quando eu chego na oficina, desmonto aquilo lá, eu não sei nem se eu já contei isso para você. Não. Mas é uma experiência linda minha, sabe? E pela fé eu fui montando do jeito que o sonho me deu aquilo ali. Era uma corrente sincronismo de uma BMW. E acabei de montar aquela corrente sincronismo e dei partida. Quando eu dei a partida, o carro funcionou como se fosse zero. Acabou o barulho. Acabou o barulho. Aí eu me emocionei naquele momento, porque realmente eu entendi que Deus estava querendo falar comigo, mas aquela mesma presença que me visitou uns dias atrás, ela me visita novamente. E dentro de mim entrou aquela voz dizendo assim, cuida da minha obra, que de você cuido eu. Foi então que o Nenel, né, que está falando aqui com você, ele decidiu a cuidar da obra de Deus, né, e dizer para o Senhor, eu estou aqui, Senhor, né, estou aqui para o que o Senhor tem preparado para mim, estou aqui, e foi muito lindo que poucos meses depois, o pastor nosso nos fez um convite para assumir uma congregação, e estamos aí até hoje, aí, né, empreendendo, dirigindo igreja, trabalhando, e sempre Deus no meio, no centro. E olha que eu conheço o Nenel, vai fazer já quase 10 anos, já. Eu não sabia dessa história. Gente, eu estou aqui escutando essa história do Nenel, e estou aqui, que precisei pegar um lencinho aqui, porque eu me emocionei com isso, porque a presença de Jesus, ela é real. Eu tive uma experiência recente, há poucos dias, e essa questão de sentir fisicamente essa presença, eu não entendia o que era isso até acontecer. Assim, meu Deus, eu achava que eu te conhecia. Quando as pessoas falavam assim, eu tive um encontro com Jesus, em tal dia, em tal hora, eu falava assim, eu não sei quando que isso aconteceu comigo, porque isso aconteceu no decorrer da minha vida. Né? Comigo não foi assim, comigo foi diferente. Ele foi me convencendo aos poucos, o Espírito foi me convencendo aos poucos. Mas agora tem dia e tem hora. E eu entendo o que você está falando. Ele começou a falar e eu me emocionei aqui, não foi isso, amor? O Vanderlei estava do lado. E quando ele faz o convite, não tem como você recusar. E olha só a experiência, né, Nenel? Ele cuidou de você de força tremenda, porque o motor de uma BMW ia ficar pesado a coisa, né? Na época ia muito pesado. Hoje na faixa de uns 45 mil. E eu entendo que E é muito dinheiro. Consertou isso sem peça. Sem peça. Só regulando. Só. Aí o recado é tipo assim, né? Entendeu que eu tô cuidando? Ou não? Aquele dia em diante, eu não abri mais a oficina de sábado. E isso foi uma decisão minha pela fé. Porque até então, eu estava muito falho com a minha casa. Eu queria saber de construir uma vida, dar uma qualidade de vida melhor para a minha família. E a Cris, que era guerreira, a de casa. Ela que aguentava as pancadas, vamos falar assim, né? Então eu estava também falho nessa parte. Porque é só trabalho, trabalho, trabalho. Você chega em casa e fala de trabalho. Então, por isso que eu disse assim, que ela foi assim,
uma peça, e ela é uma peça hoje fundamental para que a gente possa crescer juntos, né? A gente está vivendo algumas experiências muito boas e você disse para mim no começo da sua fala, como que é conciliar Deus, né, nos negócios? Como é que você... interessante, na minha oficina, eu não fico falando de Deus, eu vivo Deus na minha oficina. Então, assim, como que você vai prestar um serviço hoje para uma pessoa, enganando ela, sendo que se você engana alguém, primeiro eu estou enganando a Deus. A fidelidade, o compromisso que Deus está requerendo de mim, durante essa vida que eu tenho andado com Ele, não é com as pessoas, é com Ele. Então, ou seja, não é simplesmente, André, você chegar no meu trabalho e fazer um orçamento e eu te passar um orçamento aleatório somente pelo seu dinheiro, porque não é de dinheiro que estamos falando. Estamos falando de princípios, estamos falando do principal, é a bênção. Então, ou seja, quando se fala de ser abençoado por Deus, não está dizendo só da matéria, é o ambiente, é a família, é os seus funcionários, enfim, é as pessoas que você convive, é os prestadores de serviço, é aqueles que você presta serviço também, porque você não faz para as pessoas. Por exemplo, o Nenel, ele não faz para o Vanderlei. E nós temos uma parceria que já tem aí 10 anos, né? Não, a gente faz para Deus. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se a gente quiser algo, né, de Deus, se a gente quiser se aproximar dele, a gente tem que entender como é que ele trabalha, como é que ele age, como é que ele pensa ao respeito de tal coisa. Então, não é sobre pessoas somente. Se eu desagradar a Deus, eu tenho certeza que aqui fora eu vou estar fazendo um mau papel. Então, a minha vontade, o meu anseio, o anseio do meu lar, da minha casa, porque é uma empresa familiar, hoje trabalha eu, trabalha minha esposa, trabalha minha filha, junto comigo, e, assim, eu não vou estar dando um mau exemplo somente, né, para a questão divina, mas eu vou estar dando um mau exemplo para minha esposa, eu vou estar dando um mau exemplo para minha filha, que está cursando faculdade agora, 19 anos, então eu tenho que deixar um bom exemplo. E para isso, o meu anseio maior é agradar a Deus, né? Então, quando a gente fala de orçamentos, quando a gente fala de negócios, e quando a gente vai introduzir Deus, não é usar Deus, porque Deus ninguém usa, não pode ser usado, né? É impossível usar a Deus. E quem usa dessa artimanha, você pode ver que ele decola, mas cai, né? Isso, não permanece. E nós estamos aí, como eu disse, há 33 anos, não é 33 dias, em Hortolândia, trabalhando, né? Criando, assim, eu fico assim, às vezes eu chego em casa e falo para a Cris, olha, hoje veio 3 clientes indicados. E aí no outro dia eu falo de novo, Vanderlei, hoje veio mais 3 clientes indicados. O que é isso, se não é a mão do Criador? Né? Eu tenho que dar esse crédito a Ele. Agora, lógico, faça a sua parte, né? Você como cidadão de bem, primeiro você tem que fazer a sua parte. Você tem que ser uma pessoa honesta, íntegra. Você tem que fazer a sua parte como o empreendedor, né? E Deus faz a parte dele, nos abençoando. Eu lembrei de uma situação, aconteceu aqui na loja, e a gente estava conversando sobre o temor do Senhor. Fala de novo o versículo, Nenel. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. Provérbios 9 e 10. Provérbios 9 e 10. Aconteceu aqui na empresa, não tem muito tempo, tem alguns meses, e a gente estava falando exatamente sobre isso. Eu temo o Senhor, saiu da minha boca. Eu temo o Senhor, eu tenho que tomar uma decisão que o Senhor queira. E uma pessoa falou para mim assim, mas a gente não pode temer alguém. Porque temer alguém, você faz porque você é obrigado. Você precisa respeitar. Quando você respeita, aí você faz com clareza, você faz por... quis dizer assim, o respeito, entende? Que não podia ter temor. Eu falei, não, mas está na Bíblia, está escrito que a gente tem que ter o temor ao Senhor. E eu não soube explicar naquele momento. E aí, depois passou uns dias, eu fiquei com aquilo na mente.
Eu falei, como é que eu vou explicar isso? Porque essa mensagem está internalizada, mas eu não sabia dizê-la, eu não sabia ensiná-la. E eu cheguei à seguinte conclusão, né? Porque Deus me trouxe à memória algumas coisas que já tinham acontecido conosco. E eu disse o seguinte, eu falei, voltei para essa pessoa e falei assim, olha, agora eu sei explicar para você o que é o temor ao Senhor. Quando nós não fazemos, quando nós não estamos na vontade dEle, e era sobre negócios, tá? O assunto era sobre negócios. Quando nós não estamos na vontade dEle, a gente vai. Sabe aquele tipo assim, ó, Deus, tô indo, hein? Se não for teu, me tira. Se não for teu, faz voltar, faz dar errado. Mas eu tô indo, me busca se tiver errado. Eu fiz isso muitas vezes, tá, gente? Por não saber. O Nenel e a Cris já me ensinaram muitas coisas. Eu sempre digo isso, sou grata. Sou cada vez mais curiosa pelas coisas de Deus, pela vida desses dois aqui, desse casal aqui. Amor? A gente tem experiências assim incríveis vindas de vocês. Mas eu falo assim, quando você toma uma decisão e que ela não está na vontade de Deus, você até vai. Só que se não estiver na vontade de Deus, não vai dar certo. E você vai ter que voltar. Ele vai fazer você voltar. Porque não era lá para o seu lugar. E eu já tive que fazer esse caminho de volta. Eu já tive que fazer esse caminho de volta por alguns motivos. E eu sei que é ruim voltar. Então, por que eu vou, se eu já sei que eu vou ter que voltar? Não é mais fácil perguntar para o Criador? Não é mais fácil perguntar para Deus? Deus, é para fazer isso? Eu devo fazer isso? Né? E aí sim, estar na vontade dEle. Eu temo não estar no lugar em que o Senhor quer que eu esteja. Eu temo. Andréa, eu acho interessante que o temor do Senhor escrito na Bíblia é diferente do que o mundo interpreta. Porque o mundo interpreta como medo, como pressão. E aqui não, está falando de paz, confiança. Está falando de algo muito maior, né? De você ter a certeza, né, que Ele é aquele que direciona. Ele é aquele que faz. E que aquela escolha é a melhor escolha. É a melhor escolha, justamente, é a mais correta, né? Então, ou seja, é mais um relacionamento de confiança e certeza, porque eu não poderia, Vanderlei, fazer o que eu fiz, levantar 5 horas da manhã da minha casa, ir no meu trabalho, desmontar um carro, montar um carro, e se eu não tivesse essa certeza de que Ele estaria comigo, entendeu? Então, é muito mais do que temer. Não é ter medo. É o contrário do medo. É ter certeza, é ter confiança, é ter fé. Certeza que vai dar certo. Que vai dar certo. Ô, Vanderlei, quero provocar você agora. O que é exercer essa confiança? Para você. Essa confiança é confiar. Não é testar Deus, nem desafiar Deus. Né? Se eu estiver errado, pode me corrigir. Porque eu, até um tempo atrás, eu queria fazer uma coisa, e aí eu falava para mim, ó Deus, eu estou indo. Se o senhor não permitir, não deixa eu ir não, mas eu estou indo, tá? Eu estou indo. E aí eu estou indo como se tivesse um filho, né? O pai olhando, ô pai, eu estou indo, então vamos ver até onde você vai, sem eu, né? E não é desafiar Deus, né? Então, ter confiança em Deus é pedir para Ele sabedoria, se eu posso ir pelo aquele caminho. E se for da vontade dEle, eu vou pelo aquele caminho. Mas não eu ir pelo aquele caminho por vontade própria minha e falar, Deus, eu estou indo aqui, mas me proteja, né? Mas quem mandou você ir? Se eu não autorizei você ir. E esse caminho, quando a gente vai, sem autorização deles, pela vontade própria nossa, ele é doloroso. É doloroso. Né? E depois a volta é mais dolorosa ainda. Né? Porque o temor dele a gente tem que confiar. Então, aprendi que a gente tem que confiar. Confia e descansa. Porque todas as vezes que eu tentei resolver as coisas no braço, modo de falar, no braço, né? Ei, não é assim. Do seu jeito, né? Do meu jeito. Não é assim que é para fazer. Aí vai, luta, quando você vê lutando, e quando a gente vê, você lutou e lutou sozinho. Por quê? Tentou fazer as coisas sozinho. Né? Então hoje eu aprendi a confiar. Né? Nesse caminho, nesse desafio, André,
eu acho interessante eu contar isso aqui também para você que está ouvindo aí. Não foi mar de rosa, porque no ano de 2009, se eu não me engano, Cris, mais ou menos esse ano, nós fui acometido num acidente. Então eu tive fratura exposta no tornozelo, um carro desgovernado entrou na minha frente, eu estava de moto e eu estava com a empresa a todo vapor, 5 funcionários, e estava tentando sonhar o meu sonho. E engraçado que eu tive que parar. Parei tudo que eu estava fazendo. E o interessante é que eu fui à lona. Eu fui à estaca zero. Eu fui ao fundo do poço. E o fundo do poço, para quem não conhece, é onde não tem mais recurso nenhum. A não ser você olhar para cima e ver que na boca do poço tem uma abertura. Só. E a única luz que você enxerga é lá em cima, é na boca do poço. Eu cheguei lá. Quando eu citei aqui a grande guerreira que eu tenho do lado, André, é porque nesse momento a Cris foi mulher de Deus. A Cris foi mulher virtuosa. Aquela uma que suportou. Você vê que ela é caladinha. Ela não fala muita coisa. Mas caladinha assim, ela suportou um cara bravo. Ela suportou um leão machucado, né? Um leão que tinha toda a fome de trazer o recurso para dentro da sua casa, mas ele ficou sem as pernas. Não tinha como. Fiquei 8 meses dependendo até de cesta básica das pessoas de fora. Foi muito triste. Chegamos à falência. Falimos. Eu estava na minha casa. Mais uma experiência, posso contar? Pode. Mais uma experiência que me marcou. Estava sozinho em casa e eu tive essa experiência espiritual de novo na minha casa, dizendo para Deus, né? Por que o Senhor permitiu isso acontecer comigo? Estou fazendo a obra, estou servindo ao Senhor, porque o homem é assim. O homem quer justificativa, explicações. E o pé lá para cima, 5 cirurgias, dificuldade muito grande, e não conseguia, de jeito nenhum, não conseguia olhar saída, Vanderlei. Não tinha como olhar saída para isso. E veio um momento assim que a depressão começou a rodear a minha vida. E eu lembro como fosse hoje, assim, na minha frente, uma sensação muito ruim. E eu tive mais uma experiência espiritual com Deus. E alguém falava para mim assim, o Senhor falava ao meu coração, olha, se você deixar entrar, vai entrar e vai destruir a sua vida. Mas se você lutar, eu vou ser contigo. Você vai passar por esse momento e eu vou te ajudar. Naquele momento eu comecei a dizer, Senhor, afasta esse mal de mim, afasta essa coisa ruim que está indo, e da mesma maneira que veio, foi embora. No outro dia, de manhã, eu levantei, Vanderlei, coloquei a camisa da oficina, coloquei a calça da oficina, e ainda estava com o pé engessado, e peguei as 2 bengalas que eu tinha, e falei para a Cris assim, Cris, estou indo para a oficina. A Cris, conhecendo o marido que ela tem, ela diz, mas você não pode ir para a oficina desse jeito. Eu falei, não discute que eu estou indo trabalhar. A partir de hoje muda tudo. E eu fiquei imaginando ela olhando na porta da sala, eu entrando no carro, acelerando com a muleta, né, o carro, trocando as marchas, e cheguei na oficina. Quando cheguei na oficina, tinha um funcionário lá, ainda prestando serviço. Nessa época, meu pai me dava uma ajuda. E eu falei, cheguei para trabalhar. E o meu primeiro serviço foi uma Chissara Picasso para trocar correia dentada. Coisa fácil. Facinho. Coisa fácil. Aí chegou o cliente, eu de muleta, atendi ele com esse sorriso, que eu não escondo. E, posso te ajudar? Ele falou, eu queria trocar a correia dentada do meu carro. Eu falei, pois não, vamos trocar. Ele falou, pode ser agora? Eu falei, pode. Você não repara que eu estou de muleta, não? Machuquei o pé, mas as mãos estão boas. Então eu vou trabalhar. Me debrucei naquele carro. E foi o meu primeiro de um desafio muito grande. Foi 1, foi 2, foi 3 anos de desafio. Andando de lado,
andando, sendo questionado todo dia. O que aconteceu? O que você fez no pé? Te lembrando, Todos né? os dias, o inimigo fazia questão de enviar alguém. Todos os dias. Mas eu tinha um propósito. Então, eu quero falar para você que está ouvindo, né, que talvez está aí na cadeira balançando, dizendo assim, eu não consigo, não dá, para mim está difícil. Eu tenho uma experiência dolorida. Chegava em casa, isso aqui era sangue puro. Sangue, Vanderlei. Por causa da muleta. Por causa da muleta. Por causa da muleta. Tomava um banho, a Cris tratava as feridas, tratava o curativo do pé, colocava água morna, fazia massagem. É a minha companheira. Estava ali, ó, não largava. E eu sentado ali na sala, recebia todos os cuidados para o dia seguinte. Voltava no dia seguinte. No dia seguinte, colocava a camisa do Superman, que era a camisa da oficina. Sem reclamar de nada. E ia embora. Então, ou seja, isso foi por alguns anos. Passa uma cirurgia, 2, 3, 4, 5. Até que eu vim para uma oficina aqui no Santa Clara do Lago. Cheguei aqui, era na minha casa, decidi fazer um salão ali. E estava meio já cansado, meio trabalhando muito, não entendendo o que estava acontecendo ainda, falando de empreendedorismo, né? Foi quando comecei a prestar serviço para o Vanderlei. E na época nós fazíamos 60 carros por mês ali. Sim. Né? Sim. Era muito carro, trabalhando honestamente, direito, certinho. E fizemos essa parceria e pode falar. E eu conheci o Nenel no caos também, porque eu lembro que foi um cliente que indicou, né, do carro dele mesmo que deu problema, e mão de obra, como até hoje né, em vários ramos de vida, esse setor aí, falta de mão de obra. E aí eu conheci o Nenel, foi num motor de um Fiesta, que tinha fundido, né? E o Nenel fez lá um motor rápido, num preço melhor que teve, e de lá começou a nossa parceria, porque confiança não se compra, não se compra, não tem dinheiro que compra confiança, nem no casamento, nem na empresa, nem no agregado, é a confiança, e essa confiança vem crescendo aí no dia a dia, né? É uma oficina assim, que eu não me preocupo em ficar pedindo peças, se trocou, se não trocou, porque é o contrário, ele às vezes fala, olha isso aqui ó, não precisa fazer, está errado, não precisa fazer porque não tem necessidade. É uma piscina aí que eu indico, né? E quando talvez você chegue falando na sua casa, ó, mais um cliente, pode ter certeza que eu estou trabalhando aqui. Né? Porque além dos clientes e outros clientes que fazem revisão, perguntam onde foi feito, e eu falo, né? Então essa pessoa ela vai também para lá. Né? E todos os fornecedores que estão com a gente aí falam, qual oficina que você indica mecânica? Qual oficina você indica parte elétrica? Qual estética onde fazer? Né? E assim, é uma parceria, a gente vem crescendo junto aí e ganhando força. E, gente, nós temos que ser grato, e eu sou muito grato, viu, André, Vanderlei, por conhecer vocês, porque foi através de vocês que talvez muitas pessoas, como empreendedor, hoje não entendem que às vezes dá um passo, né? E um passo de fé, um passo de esperança. Às vezes tem muitas pessoas que estão me ouvindo que anda com Deus, faz seu devocional de manhã, tem aquela vida, né, totalmente regrada nos ensinos da palavra de Deus, mas não toma uma ação, né? E conhecer vocês fez nos abrir alguns horizontes. Eu sou grato pela vida de vocês, porque nesse tempo que nós estamos de parceria, eu pude ver a mão do Senhor nos abençoando, né? Eu pude ver o Senhor nos abrindo novos horizontes, e horizontes que para nós estavam como se fosse um tapão nos olhos, né? E estava na nossa frente, e a gente não via esses horizontes. Então, assim, a palavra é gratidão. A gente agradece e olha, como você disse, tem muitas pessoas que lê a Bíblia, faz devocional, vai para a igreja, volta em sua vida lá, confia em Deus e está sendo abençoado, mas a prova maior é quando a gente, né, André, Nenel e Cris, quando a gente passa pelo deserto, aí a gente vê, né, e chega num deserto lá, Senhor, por que eu estou passando pelo deserto? Por que eu tenho que passar por esse deserto? Depois você vai e do nada você vê na Bíblia assim, que você tem que passar pelo deserto para eu te fazer mais forte lá na frente. E lá na frente você vai ficar forte e vai ver que o deserto que você passou, você passa outros e outros precisar.
Só que você não vai passar o outro que você já está forte para não passar pelo deserto de volta. Você passou pelo deserto muito grande, né? Eu escutei você falando, lembrei, já sabia da sua história, né? E a gente aí passou pelo vale do deserto, né? Olha só que interessante. Eu quero falar com a Cris, só que antes eu quero colocar uma coisa. E eu escutei isso hoje de uma amiga. Ela veio com uma palavra para mim e ela disse o seguinte: amiga, né, Deus uniu a gente por um propósito e só no final, depois de 2 horas, que a gente conectou as coisas e entendeu o porquê de tudo aquilo. Mas o começo da conversa com ela foi o seguinte: amiga, Deus tem um propósito para isso daqui e eu sei que você está querendo alcançar alguma coisa que eu não sei qual é. Mas ela falou, aí ela disse assim: todos os personagens da Bíblia que precisavam alcançar alguma coisa, aí ela falou assim, José, Davi, aí ela foi falando vários personagens, ela falou assim, precisaram passar por aí veio na minha mente assim, um deserto. Ela falou assim, mas eu não falei, eu pensei. Precisaram passar por ela falou e ficou quieta, e eu pensei, né? Ela falou assim, por uma jornada, e você está começando uma jornada agora, né, e que vai vencer e tal. E aí, naquela hora, Deus tirou essa palavra deserto da minha mente, porque a palavra deserto, ela fica latejando. Quando você está num momento de dificuldade, por exemplo, no ramo do carro, estão acontecendo coisas que para nós está desafiador. Está desafiador algumas mudanças que tiveram aí no governo esse começo de ano. A gente está aí um pouco preocupado e aí começa, né? Então a palavra que me veio foi a palavra da dificuldade. O deserto. E ela me veio com uma palavra nova, uma jornada. Precisa passar pela jornada, precisa passar pela etapa. Então quando eu falei assim, eu vou olhar com estes olhos. É com estes olhos, eu não vou mais olhar o deserto como deserto. Eu vou olhar um deserto como uma jornada. As dificuldades como uma jornada. Eu quero falar com a Cris. Você quer falar, Anel? Não, pode falar. Eu quero falar com a Cris. Porque, assim, depois que os problemas passam, é fácil a gente contar que a gente passou, né? A gente também nós temos também uma coleção de histórias, vocês têm uma coleção de histórias, então contá-las depois é simples. Só que na hora que está se passando por aquilo, não é simples. O Nenel citou uma hora e falou assim, eu cheguei ao fundo do poço, né? Eu olhava lá para cima e não tinha saída em outro momento, né? Já foi outro momento. Não tinha saída, não conseguia ver qual era a saída. Como é estar do lado, Cris, de um empreendedor, de um dono de negócio, ver que realmente aquela situação é desafiadora, porque a gente não pode enfeitar, não pode colocar flores nas dificuldades, elas são reais, sim, não é? Então, naquele momento em que a dificuldade ela é real, como faz para segurar essa emoção, Cris? Eu penso assim, sabe, na minha experiência com ele, que tudo que a gente passou foi uma coisa... Eu sei que foi Deus que nos provou, mas assim, o que me fez assim, conseguir e ajudar ele foi o amor, Andréia. Sabe? Acho que Deus uniu, Deus sabia tudo, Deus sabe de tudo que vai acontecer lá na frente. E quem nem ele disse aqui que eu cuidei dele, eu cuidava dele com tanto carinho, assim que ele chegava, tudo... chegava o braço tudo esfolado, né? Nossa. E, assim, eu me comovia, segurava o choro, que eu tinha que me mostrar uma mulher forte para ele, para não chorar e tentar não passar os problemas, porque ele ficava lá na oficina, eu tentava administrar a casa, os filhos, o resto ficava comigo. Se eu vou correr atrás aqui em casa, vou tentar fazer alguma coisa, algum bico, alguma coisa, levava as crianças atrás, tudo pequenininho. E os adotivos também. Então, assim, Deus, acho que ele fez isso e nos aproximou mais, porque o amor vence, sabe? Ele venceu isso daí. E, assim, a época que a gente era mais unido, era essa época que ele estava, assim, eu cuidava dele, lavava o pé, e quando eu lavava os pés dele, que estava ali machucado,
coração partido, né? E eu orava ali, eu orava em todos os sentidos, não, para Deus curar, para Deus dar força, sabedoria, né? Que Deus para mim, eu falo que Ele é a sabedoria, Ele é a sabedoria, para Deus dar sabedoria para Ele e para mim suportar aquela situação, porque não era fácil você ver uma pessoa que você amava, que você ama, né? E ter uma empresa, a gente depender daquilo, a gente ter filhos, então é muita coisa que envolve. Então, foi o amor de Deus, o amor que Deus colocou no meu coração por ele, sabe, para cuidar dele, como eu cuidei. Ele chegava, eu cuidava primeiro, né, dele, depois levava lá a comida, levava o remédio, levava a água. Quando ele ia dormir, eu ia para o quartinho da oração. Eu falava, Senhor, é tudo nas suas mãos. O ouro, a prata é do Senhor, o Senhor é dono de tudo. E até hoje, nas minhas orações, eu oro dessa forma. Eu falo, Senhor, tudo é seu. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar. Tudo é seu. Tudo pertence a Ti. O Senhor tem poder de ir em todos os lugares. Então, onde eu não posso, o Senhor pode. Então, sempre foi assim, André. Às vezes eu me calo mesmo, que eu sou muito, que nem você falou, às vezes eu penso, tenho aqui algo que eu quero falar, mas às vezes não consigo, né, levar essa palavra, Expor, né? expor. Mas, assim, eu tenho que, sabe, essa experiência, a experiência nossa foi difícil, mas o amor venceu, né? E venceu, e hoje nós temos nossas filhas, que é prova disso, os meus sobrinhos que se casaram, construíram famílias, e nós continuamos lutando, né? E temos muitos sonhos ainda aí de empreender, e a gente aprendeu muito com você também, né? E ajudar outras pessoas, né? E ajudar outras pessoas. A Cris, eu digo que a Cris é uma intercessora, sabe? É aquela pessoa que segura a corda ali, quietinha na dela, e tem esse papel fundamental, né? De, às vezes, levar aquilo que a gente não consegue, Vanderlei, homem, né? No cotidiano, do jeito certo para Deus. Que quando você disse sobre prova, deserto, todo mundo quer ser governador, mas ninguém quer passar, né? Pela cadeia do Egito. Ah, sim, porque se perguntassem para José, José, você quer ser governador, mas você vai ter que passar por isso e isso, qual seria a resposta dele, né? Agora a gente fala de sonhos, né? Deus deu sonho para José. Então, assim, nós temos que acreditar, porque empreendedorismo e Deus, ele anda junto. Porque Ele é o Criador, né? Ele é o Verbo. João vai falar que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele é a palavra, Ele é aquela decisão, Ele está em todas as coisas. Tudo que você vê, você enxerga Deus, né? Agora, o processo que é complicado. E a gente já viu vários jargões falando, né? Que é passar... você quer vencer, tem que passar pelo processo, né? O processo não é fácil, assim como o processo de uma venda de um carro, ele tem que passar pelo banco, avaliação, financiamento, aprovação. Assim também é lá na minha oficina, como que tem a avaliação, depois tem o orçamento, a aprovação do cliente, depois tem talvez terceiros que vão ter que também colocar a mão para fazer acontecer. Tem todos os seus desafios, né? Mas Ele é o Criador, Ele pode todas as coisas. Né? Vou colocar uma situação aqui para vocês dois, porque é assim, né? Vocês dois trabalham com veículos usados, vocês não trabalham com coisas novas, vocês dois trabalham com veículos usados, com peças usadas, certo? Peças novas em veículos usados. Não, veja bem, o seu produto, apesar de você trocar a peça, você trabalha num produto usado, é esse contexto que eu quis dizer, você trabalha num carro usado, você vende um carro usado, apesar de vender zero também, apesar de vender peça nova também. Certo? Esse é o seu público, é o público de vocês. E aí, quando a gente fala assim, estamos falando de Deus nos negócios, estamos falando de empreendedorismo, sobre ser transparente, sobre honrar a Deus, e aí deu um problema, porque a peça que colocou, de repente, eu já ouvi muito isso aqui, não entendo de mecânica, mas eu escuto, porque troca uma peça, coloca uma peça nova, e porque aquela é nova, a outra que está desgastada, é assim, né, Nel? Já escutei essa história. Aí a outra que está desgastada rompe porque agora a pressão da nova dá problema na outra que já estava usada. Sim. E aí dá um problema. E a pessoa acha... O que a pessoa deduz?
Para você que vendeu o carro e para você que consertou o carro que você vendeu. Fiz uma gambiarra. Que você fez uma gambiarra, que você é um mentiroso e que a sua oficina não trocou a peça. Então, assim, as pessoas estão sempre tentando provar que não trabalha assim, não é que as pessoas estão... as pessoas é muita gente, né? É muita gente. Tem pessoas, né? Tem pessoas que, tem situações que colocam a duvidar aquilo que somos de verdade. Aquilo que fazemos de verdade. Então, parece ser assim, que você, uma vez que você está com Deus, você não pode errar. Uma vez que você falou que você está com Deus, você não pode mais errar. Seus produtos não podem mais dar problema, seus produtos não podem falhar, porque você está com Deus. É assim que funciona, gente? Não. Ao contrário, aí que você é testado. É assim que funciona? Aí que você é testado. Eu vejo muitos crentes... gente, vocês viram que esse podcast era sobre empreendedorismo e a gente falou de Deus o tempo todo, né? Por quê? Quando a gente veio com a proposta... Ele é o dono. É o dono. Quando a gente veio com a proposta desse podcast, nesse novo momento da Mirage, a gente veio com esse posicionamento. Nós vamos colocar Deus nos negócios. A gente sempre colocou. Porém, falei assim, agora vai ser de forma escancarada, a gente vai falar, né? E vai ser da porta para fora, porque antes era só da porta para dentro. Então, agora vai ser da porta para fora. Só que a gente demorou 11 anos para tomar essa decisão. Por quê? Por causa desse medo que esse receio, não é medo, esse receio de que você não pode mais errar, de que não pode acontecer mais nenhuma falha, e aí você tem pessoas que trabalham com você e todas elas te representam, e se a pessoa não tiver um bom dia e ela não falar o bom dia como o outro quer, então você não é crente. Então, se acontecer isso de errado, você não é crente. Então, se acontecer aquilo... Então, eu tinha esse medo... Vou substituir de novo a palavra. Eu tinha esse receio de não saber representar Deus. E eu estou falando isso, Nenel, porque muitos amigos nossos, muitos clientes nossos, você que está escutando, que é cristão, também pode estar passando, ter esse receio que eu tinha de não colocar, de não falar de Deus no seu ambiente, por medo do julgamento do mundo de fora a respeito de você. E aí as pessoas falam só do seu próprio negócio, só do seu quadradinho, perdendo oportunidades tremendas de falar de Deus dentro do seu negócio. Para quantas pessoas? Para os seus clientes, para os seus funcionários, para todas as pessoas que entram e não se tornam clientes por algum motivo naquele momento, mas vão se tornar num futuro breve. Entende? Então, eu tinha esse receio, sabe? Principalmente porque o nosso produto é usado, porque o nosso produto dá problema, sim, dá pós-venda e dá pós-venda. E nós compramos e vendemos, nós fabricamos o carro. Eu adoraria garantir que nenhum carro da Mirage vá dar problema, mas eu não posso garantir isso, que o meu produto é usado. O seu produto, seu cliente leva um produto usado. Sim. Como que você encara isso, Nenel? Esse medo, eu já passei por isso, hoje eu estou em outra fase. Porque o que acontece? No ramo automotivo, tem N problemas que pode acontecer e centralizar quase o mesmo defeito parecido, né? O que a gente tem que entender nisso é ser transparente, simplesmente transparente. Eu acho que a verdade... ela sempre é verdade. Ninguém combate ela. Por mais que lance uma mentira, a verdade sempre é verdade. Ela vai prevalecer. Independente dos prejuízos que falar a verdade e andar com a verdade causará. Eu acho interessante que Jesus, no Evangelho de Marcos, ele foi visitar uma aldeia em Gadara. Tinha um homem bravo lá. Tinha um endemoniado. Que ninguém segurava, nem corrente segurava aquele homem. E olha que interessante. Jesus chega, aquele homem vem até Jesus, Jesus expulsa os demônios daquele homem, ou seja, cuida dele, né? Liberta ele.
E ele quer vir com Jesus, ele quer andar com Jesus. E Jesus diz, não, vai na aldeia, se apresenta lá. E você vai pregar lá. Então, ou seja, as pessoas dali, por Jesus ter mandado aquela legião de demônios entrar nos porcos, eu acho interessante esse versículo, esse capítulo aí, porque naquele momento, Jesus agora, em vez de ser o Salvador, ele é o cara que dá prejuízo. Entendeu? Então, ou seja, a Bíblia tem resposta para tudo. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, hein? Que ele deu um prejuizão, hein? A manada de A porcos manada toda, desceu no caiu abismo. precipício, né? Entendeu? Então, ou seja, agora Jesus virou um vilão. Por quê? E aí começam a dizer, vai embora, nós não queremos você aqui não. Expulsaram Jesus da cidade. Então, ou seja, nem ele que é o Cristo, ele conseguiu agradar todo mundo. Então, sobre agradar, é complicado a gente dizer, porque eu creio que o Vanderlei não abre hoje o estabelecimento dele para agradar pessoas. Não, ele realiza sonhos, eu já ouvi ele falar isso. Né? Realizamos sonhos. Nós também realizamos sonhos. Né? Você vai andar com um carro bom, perfeito, revisado, você tem vontade de fazer uma viagem e voltar, é realizar sonhos. Né? Então, desafios temos, porque hoje nós estamos falando de indústrias. E indústria que está cada dia pior, a qualidade das indústrias, eu não vou falar nome, que eu não sou louco, né? Vai virar meme. Mas está difícil trabalhar, então assim, como encarar isso? Né? A gente tem que encarar com a verdade. E o que eu acho interessante, o meu trabalho, muitas vezes, o problema não era o carro. Hoje, Andréa, escreve isso aí, escreve aí, ó. Hoje nós estamos trabalhando, né? Todo mundo levanta de manhã, vai correr atrás do seu pão, mas muitos desafios que vêm até nós, não é o produto que tem problema, é a pessoa. É a pessoa. Entendeu? Então, ou seja, quantas vezes, a Cris aqui é testemunha, quantas vezes eu orei por casais dentro da minha oficina. Casais que estavam separados. E chega o marido e a mulher separado lá. E eu consertando o carro, olha que experiência. Por isso que eu digo que quando eu falo que o meu ambiente de trabalho, o Senhor está no ambiente, né? É porque eu ando com Ele. E não é só lá, eu tenho que andar a todo momento. Então, nós temos que ser, a Bíblia fala para ser santo em toda maneira de viver. Então, não é só lá na minha casa com a minha esposa, não é só na igreja onde eu congrego, mas é um ambiente que eu estou. E uma certa vez chegou um casal, e eu vi que o casal estava bem pesado, bem carregado, e o problema não era o carro, porque era um orçamento até barato. E os dois começaram a reclamar, e até praguejar, e um monte de coisa, e deu aquele 2 segundos, e diz, gente, o carro está com problema, mas vocês estão com problema pior do que o carro. E assim, não, eu falo para o meu gerente, e eu já fiz vários casos desses, tá? Que o cliente vem e começa a reclamar do carro, do produto, reclama, e vai para a sua oficina e volta, reclama, vai e volta. Aí eu começo a entender, eu falo assim para o gerente, troca o carro para ele, eu cancelo a venda. Porque não é o carro. Não é o carro. E você vende aquele carro para outro, E não você dá faz problema. um pós-venda, o cara está feliz da vinda. Justamente. Você entendeu que não era o carro, era a pessoa? É a pessoa. Então, assim, o maior desafio para empreender hoje, e eu estou falando agora como empresário, é você lidar com pessoas, não é com produto. O produto a gente tira de letra. Se a minha oficina trabalhasse de porta fechada, né, e eu recebesse só os carros sem gente, era mil maravilhas. Só que nós temos que lidar com pessoas. E às vezes o quê? A crise financeira, crise do país, a falta de planejamento. Eu quero comprar um carro, mas de uma parcela X. Só que o cara esquece da gasolina, do IPVA, esquece da manutenção. Seguro, família e que quando ele tem, dá, mas... isso é Aí que o problema é o carro. Então, o problema é o carro, é a loja que vendeu, enfim, vão colocando 1001 problemas, né? Então, assim, tem que dar aquele start, né? Peraí, não, a gente tem que respirar e entender a situação e aí sim pedir a Deus sabedoria para tratar, porque às vezes não é nada a ver com o veículo, é a pessoa. É a pessoa. É a pessoa o problema, É a pessoa. né? E a pessoa para comprar um carro usado deveria ter um curso na internet para vender para ela aprender a comprar um carro. Porque ela está comprando um carro usado. Ela acha que está comprando um carro zero. Então, não são todos. Não são todos. Vou falar 10%.
Então, esses 10%, ele tem que ir para um 0 quilômetro, e mesmo assim, às vezes, o 0 quilômetro vai dar problema para ele. Né? E é assim, é o que você fala, é a pessoa. A pessoa tem que ser ali administrada, porque e quando você está negativo, você atrai mais problema. Será que é só por aqui que a gente tem clientes desafiadores? Você deve ter clientes desafiadores também, que vêm naquele dia para testar sua paciência, testar sua sabedoria, testar se você está conectado com Deus. Esse cliente aparece e você, na hora que ele vai embora, você fala assim, aqui não. Aqui não. Mas não é para o cliente, é para outra coisa. Você fala, aqui não tem lugar para você. Eu quero, já encaminhando já para o final, eu quero fazer algumas perguntas rapidinhas. Como é trabalhar e viver juntos? 24 horas. Vamos lá, pergunta para casal. Quem responde é a mulher. Eu respondo. Desafiador. Desafiador, mas a gente consegue sim trabalhar junto. Mas assim, vou falar a primeira experiência. Começamos a trabalhar juntos, chegava em casa, vamos conversar de novo estava lá na empresa, chegar em casa, conversar de novo da empresa, dos problemas da empresa. Então, aí começou uma discussão entre eu, ele e a minha filha. Porque ela também Porque trabalha ela também junto. trabalha com a gente. Aí, e era um sábado. Aí nós começamos a discutir daquele carro, daquela peça. Aí eu falei, espera aí. Não, a gente trabalhou a semana toda. Agora a gente precisa, né, descansar. Então, nós tivemos um combinado. Né? Então, a gente fez esse combinado de deixar o assunto para a oficina. Trabalho depois. é trabalho. Trabalho é trabalho. Agora, no final de semana, vamos conversar de outros assuntos, porque a gente entrava em DR. Que não ia resolver nada lá naquela hora. Não ia resolver. Daí Nada. a gente ia ficar final de semana um triste com o outro, né? Brigados. E não ia perder o final de semana. Então a gente combinou. Falei assim, não, aí conversa lá da oficina, segunda-feira a gente volta nesse assunto, a gente resolve. Segunda-feira a gente resolve. Vamos ficar o final de semana, vamos ficar em família. A gente combinou. Eu já ouvi diversas mulheres, de diversas mulheres falar assim, eu não consigo trabalhar com o meu marido. É melhor ele tocar o negócio dele e eu vou fazer as minhas coisas, eu vou tocar o meu negócio, eu vou abrir outra coisa, mas trabalhar juntos não dá. Um conselho da palavra do Nenel, da palavra do pastor. Posso falar, André, antes? Vai. Eu fiz isso. Eu sou um testemunho. Porque ele sempre falou, Cris, vamos trabalhar comigo. Vamos me ajudar, eu preciso de você. Pra você me ajudar a administrar, eu preciso de alguém. Eu não consigo, porque eu via ele como, meu esposo, não vai dar para trabalhar junto com ele. Porque a gente vai começar as DR, né? Então, eu sempre tentei outras formas. Fiz todo tipo de coisa no ramo os cursos que eu fiz de confeitaria, salgado, pessoal, muita gente me conhece, muitas pessoas me conhecem assim. Então, Cris do salgado, fazer coxinha, fazer bolo, mas não queria trabalhar com ele. Abri um MEI, não queria trabalhar com ele. Só que aí fui quebrando a cabeça, falei, não dá certo, não dá certo. Fui tentando. Chegou uma hora que eu falei, não, basta, vou ajudar ele. E assim, quando eu decidi isso, você sabe quando eu decidi isso, que eu fui junto com ele, Deus mudou tudo. Deus transformou a minha vida. Virou a chave. Sabe quando vira assim? Falei, Deus, como assim, de um dia, né? As pessoas vão achar que é do dia para o outro, mas não é. Deus estava trabalhando na minha vida há muito tempo. Então, isso aconteceu comigo. Eu tive que aceitar. Tem horas que, um exemplo, na empresa, ele está falando ali, eu não vou querer, um exemplo, ele é meu esposo, eu não vou querer ouvir isso daí dele, eu também sei, entendeu? Mas eu tenho que separar o esposo e o sócio, ou o esposo e o patrão. Tem que separar. Vai, Nenel, manda. Para você, mulher que está assistindo, é um conselho só. É um conselho. Saiba dividir as coisas. Saiba que você tem um lugar muito especial. Sim. Não é pequeno. Né? Estamos falando aqui da sua casa. Estamos falando dos seus sonhos. Estamos falando dos seus projetos.
tudo depende de você, né? Então, é mais sobre posicionamento. Uma mulher que sabe se posicionar dentro de um ramo familiar, de uma empresa, e quando eu falo posicionar, não é disputa entre quem é o maior e quem é o menor, quem faz mais ou quem faz menos, mas é trabalhar como equipe. No que eu posso somar, no que eu posso agregar em cima disso daqui. É sobre isso. E quando a gente chegou nesse consenso, aí eu enxerguei a bênção de Deus. Porque aí ela desceu sobre nós. Porque faltava isso. Porque a Cris, o que ela quis empreender, eu investi na Cris. Eu vou fazer um salão de cabeleireiro, vou fazer um curso. Faz. Fez o curso, montei o salão. Ela não cortou nem o meu cabelo. De medo, já de brigar. Então, ou seja, teve vários desafios, né? Só que eu nunca desisti dela, porque ela tem um potencial muito grande. Ela tem, como eu disse no começo da minha fala aqui, ela é minha intercessora. Ela é aquela pessoa que quando eu estou saindo um pouco fora do quadrado, vamos falar assim, ela fala com Deus por mim. Liga para ele não. Ele está dessa forma, mas ele não é assim não, o senhor sabe. Então, ou seja, ela é minha auxiliadora, né, nesse sentido. Que a mulher conhece o marido muito melhor do que muita gente, né? Então, o conselho que eu dou é isso. Se não houver disputa para quem é maior ou quem é menor, e se houver parceria, não tem como não dar certo, André. Não tem como não dar certo a empresa. Porque vocês estão jogando no mesmo time e vocês estão remando para o mesmo lugar. Entendeu? Então vai dar certo. Com a palavra, Vanderlei. Olha, eu já escutei também de vários clientes né, que não dá certo trabalhar o casal, né? E dá certo. Por que não dá certo? O homem, ele enxerga até aqui. É a natureza dele. A mulher, ela enxerga até lá. Então, quando um enxerga aqui e o outro enxerga lá, se não houver um acordo, daí não dá certo. Só que dependendo do assunto, a depender do assunto, porque o homem, entre vocês, tem coisas que a habilidade está mais, ou entre todo o casal que está ouvindo. O homem tem uma habilidade, geralmente, o negócio é do marido, geralmente, né? Normalmente, na maioria dos casos. O negócio é do homem. Então, no caso aqui do Nenel, o Nenel quem sabe consertar? Não é a Cris. Sim. Aqui, quem sabe, eu falo que eu não sou vendedora de carros. Quem é o vendedor de carros aqui? É o Vanderlei. Agora, tem aspectos que a Cris vai falar assim, a sensibilidade, né, Cris? Aquele cliente, de escutar uma coisa ali, olha aquele funcionário ali, olha aquele cliente ali. Cuidado Exatamente, cuidado com isso. Não faz assim, olha essa negociação. Isso. Então, aí a mulher tem o preencher, né? Ela vem de outros olhos, de outros lugares, né? Isso que eu estou falando. Então, o marido tem que escutar a esposa, sim, porque ela te dá uma dica que você fala assim, não, isso aí não. E escuta o que ela está falando, porque vai acontecer, né? Interessante, hoje eu ouvi até uma fala de uma pessoa no Instagram falando isso, que quando ele trabalhava sozinho como empresário, ele faturava 300 mil reais. E quando a mulher dele veio ser sócia com ele começou a faturar 350 milhões de reais. Meu Deus, uns zerinhos. Uns zerinhos a mais. 100 vezes mais. Aí foi perguntar para ele qual que é o segredo. Uma das coisas é isso que a gente está comentando. Porque assim, desde que cada um acha o seu lugar correto, porque assim, quando se fala em equipe, está se falando num todo. Não está se falando somente de um está se falando, olha, ela é minha esposa. Como que ela se comporta em casa? Né? A gente ganha tudo aqui, gasta tudo lá. Como é que ela se comporta? Então, eu estou falando dos mínimos detalhes, né? De ser prudente naquilo que tem que ser, saber governar, porque a mulher governa bem o lar. Você sabe. Né? Entendeu? Ela governa bem o lar. Ela é especialista nisso. Eu não sei você, Vandir, mas eu sou uma calamidade.
A Cris, ela... Confia, A Cris ela é uma boa governanta. Então, ou seja, mas não é governanta do trabalho, né? Ela é aquela que governa mesmo. Então, eu não me preocupo com isso aqui. Então, isso aí chama parceria. Então, a gente, às vezes, está focado em alguma coisa que nem você falou, eu não sei apertar parafuso. Mas ela faz coisas melhores do Sim. que se fosse eu fazer. Um dia ela pediu para eu fazer compra, André, só para você ter uma ideia, tá? Ela pediu para eu ir no mercado fazer compra. Eu cheguei com a compra lá. Quando ela olhou para a compra, ela falou assim, eu não acredito que você gastou tudo isso. Ela não viu a nota, não viu nada. Mas ela que Já é conhecia? especialista nessa área, eu cheguei no mercado e fui pegando e colocando no carrinho, e deu aquela conta gigante. Para mim, Tá resolvido. tá resolvida. Ela quis que eu comprasse. E vai ficar feliz, Né? porque eu levei bastante coisas. E ela ficou brava, né? E ela disse, você nunca mais vai no mercado. E olha, É eu vou no complicado. mercado, Olha aí. eu faço mercado, mas eu confesso também, eu não fico olhando o preço, não. Eu Então, falo assim, você olhou o preço É um disso? defeito Ele fala, nosso, não, mas Eu falei, isso- mas não pode. Não vou falar Eu nosso. precisava. eu não vou falar nosso, porque eu estou generalizando. Mas, por exemplo, o meu defeito é esse, às vezes, que o foco está em outra coisa. Né? O foco, a visão, está em outra coisa. Tá em Então, outro assim, lugar, o segredo é esse, cada um tem o seu papel fundamental. Nenhum é maior do que o outro. Se eu fico em casa um período X e depois eu venho trabalhar um período Y, isso não diminui a mulher por causa disso. Né? Ao contrário, às vezes ela trabalhou mais do que o marido. Sim. Entendeu? Se for tratar de cuidar da casa, olha a responsabilidade. Cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? E depois ainda te ajudar no trabalho. Ajudar, Então, isso é sábia. Então, justamente, tem que valorizar isso, né? E eu acho que depois que a Cris tomou a decisão que a gente tem que andar junto, tem que ser um casal, porque às vezes tem aquele choque da intimidade, né? Por ser tão íntimo, gera aquele Exatamente. choque. Gera aquele choque, né? E saber dividir isso, nós estamos num processo, não vou falar aqui, né, para o mundo, que aqui é o casal 100%, não. Às vezes tem choquinho, às vezes tem discussões, né? Mas nós estamos procurando melhorar cada dia mais e procurando entender aonde precisamos acertar, porque nós não temos mais tempo para ficar errando. Não. 20 anos de casado. Então, ou seja, nós temos uma história já para contar. Então, agora é usufruir, mergulhar, né? usufruir daquilo que Deus tem preparado, né? E a hora que você falou agora aí, a gente fala também, a Andréa fala para mim, eu falo para ela, a gente não pode mais errar. Porque a gente já tem uma longa estrada da vida, né? Seja no nosso lar, seja no nosso comércio, a gente não podemos errar. Então, para não errar, a gente tem que conversar muito, pedir sabedoria, aonde que eu posso ir, o que devo fazer, e se policiar, porque você fala, como a gente tem intimidade, então um choquinho, muitas vezes ela fala um negócio com você e a gente já retruca. Vira um chocão, Vira né? um chocão. Entendeu? Então é assim, entre um patrão e uma secretária não vai ter, mas entre um marido e mulher vai ter. Agora a Bíblia fala, não se põe o sol sobre a vossa ira. E agora? Né? Como cristão, qual que é o desafio? Então, às vezes é desafio, né? Tem que dar o beijinho antes de dormir, aquele negócio. Por mais problema que esteja, sorrir. Né? O dia todo foi DR, mas à noite... À noite tem que consertar fazer isso as daí, pazes. porque o outro dia Deus proverá, né? Pois é. Exatamente. E você, meu amigo que está ouvindo, que acompanhou esse podcast até agora, que é empreendedor ou tem vontade de ser, que é casado, tem ou não sua esposa junto? Conta pra gente como é que está o seu desafio aí. E a gente faz esse convite que se vocês ainda não trabalham juntos, façam essa experiência ou converse com pessoas que estão dando certo. Porque mudar, às vezes, é um pouco arriscado, porque um já está tocando um negócio, ou está trabalhando em outro lugar, mas comece a conversar, se estimule para ver se isso vale a pena. Eu comecei a trabalhar com o Vanderlei muito antes de eu estar aqui na Mirage. Eu trabalhava com o Vanderlei no tempo que eu estava no banco ainda. Porque eu chegava em casa, contava as coisas, eu falava, e aí a gente ficava ajudando ele a pensar na resposta, na saída. Por que você não faz assim? Eu já vendia carro antes, então eu conheci. Por que você não faz assim? Dá essa ideia para o Biagio, era o Biagio ainda. Por que você não faz tal coisa? Então, eu já experimentava trabalhar com ele antes. Aqui, na prática, é melhor.
é melhor. Tanto é que estou aqui, não abro mão disso. Mas, assim, esteja junto com o seu cônjuge. Ainda que você não possa estar presencialmente no negócio, mas o apoio, ele é fundamental. E vice-versa, não é só a mulher que tem que apoiar o marido. O marido também precisa apoiar a esposa, esteja ela com você ou ainda não, também precisa desse apoio. Sim. E colocar Deus nos seus negócios, porque essa é a receita infalível para qualquer vida. Não é nem para qualquer negócio, né? Sim. Essa é a receita infalível para qualquer vida, para qualquer circunstância, para qualquer liderança na sua casa, no seu negócio, é colocar Deus na frente. Mais alguma palavra, meu amigo? Quero agradecer vocês pelo convite, quero agradecer a Mirágio pela oportunidade prestada nesses 10 anos de parceria. Estamos firmes aí, continuando no mesmo propósito. Criamos uma aliança de confiança, isso é muito bom, saudável, uma aliança saudável e que continue aí por longos e longos dias. Muito obrigado pela oportunidade. Amém, obrigada. Eu também quero agradecer a vocês dois. E é assim, estar com vocês é algo tão bom que se torna um ambiente leve, sabe? A gente não quer ir embora, a gente fica conversando. Se deixar, a gente fica aqui mais uma hora conversando fácil. Contando nossas experiências, tanto espirituais como, né, a de empreendedorismo. Então, é muito bom, sabe? Ter amigos como vocês, né, que nos entende, que nos ensina. Vocês são bênçãos de Deus. Foi um prazer. A gente é que agradece, né? Um prazer mesmo. A presença de vocês. E assim, que isso possa servir para outras pessoas que estão assistindo a gente, né? A gente compra e vende carro, o Nenel tem oficina mecânica em geral, e a gente aqui estamos falando junto, nós somos, né, casal, e que a gente possa ajudar outras pessoas com essa conversa de hoje aqui. Legal. E que eu acho interessante também, que é assim, parceria, né, Andréia? Não é disputa, não. Não. É um ajudar o outro, sabe? A gente está sempre ali, um ajudando o outro no que a gente pode ajudar o próximo, a gente ajuda o próximo e não tem disputa. Não tem disputa. Então aí é a bênção de Deus sobre as nossas vidas. A gente fica muito feliz em ter vocês aqui conosco. A gente fica muito feliz com a evolução de vocês, né? A gente nem falou sobre isso, mas o que foi o desafio quando vocês foram, né, assumir a oficina, e era um mega de um desafio estar lá, né? Mas assim, ver a evolução, tantas coisas vêm acontecido na vida de vocês e a gente realmente fica feliz por ver tanta bênção, porque Deus abençoa a todos, não é a um. A todos e a muitos. A quem você tem incentivado, a quem você tem abençoado. E a gente não está falando sobre dinheiro. A gente está falando, bênção, é sobre incentivo, é sobre ir lá e fazer o apoio moral. Sim. Não é? É sobre esse apoio, sobre querer mais e melhor para você e para o outro. Eu acho que quando você tem, você dá o suficiente, Deus te dá mais do que o suficiente, Ele te dá para você e dá para os outros. E vocês têm sido isso, já são na igreja como obra do Senhor e tem sido dessa forma também na oficina. E eu sou muito feliz e grato pela vida de vocês. E eu costumo dizer, já escutei isso, que de outras pessoas, quando você está na rodovia, fala assim, ó, quer comer num restaurante bom? Olha se está cheio de caminhoneiro, parado no posto. E às vezes o cliente está falando, mas é a oficina lá, onde eu faço manutenção, já tenho meu mecânico já. Eu falei, amigo, já tem seu mecânico quantos anos? Faz 10, 15 anos, está ok. Você pode continuar com ele, mas quando você chegar na oficina do seu mecânico, você olha quantos carros ele está trabalhando, né? Eu vou mostrar aqui a oficina que eu faço. Eu abro a câmera para ele e mostro, olha aqui, ó, quantos carros eu tenho aqui? Não dá nem mais contar, ele fala, está mais de 40. Então é isso, né? Está lá por quê? Porque é de confiança. E onde está cheio, um restaurante cheio é de confiança. Uma oficina cheia é de confiança. E rotativa, né? E rotativa. Exatamente. Qual é o nome que nós vamos dar para este episódio? Baseado em tudo que a gente falou, a gente precisa dar um nome para esse episódio. Nós falamos bastante de Deus. Empreendendo em família? Empreendendo em família é interessante, eu gostei disso. Empreendendo em família, gostei desse nome. Empreendendo em Família foi o nome que nós escolhemos para este episódio, que o nosso querido Marcos Nenel, ou Nenel do Câmbio Automático aqui, pastor Marquinhos, como você preferir, e a sua linda esposa, amiga querida aqui, a Cris,
Vanderlei da Mirage Veículos. Este é o podcast No Radar. Continue por aqui, porque aqui nós temos vários assuntos sobre liderança que vai levar você para um outro nível. Muito obrigada pela sua audiência.